Olá pessoal, É, refazendo aqui a atividade de forma que a gente contemple num vídeo só todas as etapas. Eu refiz aqui a extração de dados do Tabnet. Eu estou diminuindo a quantidade de bases para facilitar a atividade, fica menos complexa. E as extrações de dados também eu estou simplificando as tabelas, estou diminuindo algumas variáveis, né, algumas colunas. Então isso fez com que eu conseguisse trabalhar melhor no aplicativo Tabeleau. Nós vamos usar aqui duas bases de dados. Uma base de dados é de internação hospitalar. Eu vou salvar esse link aqui que chega nessa base lá no YouTube, na observação lá no comentário do vídeo. Vou colocar das duas bases. A outra base é mortalidade geral. Eu quero avaliar, vou avaliar se onde ocorre, né, os moradores que se internam. Eu vou pegar aqui essa informação de prefeitura regional e vou pegar as internações e o valor pago. Então, por prefeitura regional, moradores das prefeituras regionais, onde que eles residem, né? O local de residência deles. Feito esses filtros aqui, a outra coisa é o período. Eu vou pegar aqui de 2010 a 2015. Então eu pego janeiro de 2010 até dezembro de 2015, porque com essa internação aqui, essa informação de internação, eu até tenho até agosto de 2017. Mas o outro banco de dados, né, outra base, ela só tem até 2015, a de mortalidade geral. Então, para não pegar períodos diferentes, eu vou pegar aqui 2010 a 2015 e na outra base também eu estou filtrando 2010 a 2015. Perceba aqui que na minha linha eu vou pegar a mesma variável nas duas bases. Então, prefeitura regional e aqui subprefeitura de residência, que é a mesma coisa que prefeitura regional, só que na base de dados ele muda essa nomenclatura. Por que eu tenho que pegar isso? Porque na hora de fazer a indexação lá no tabelial lá, eu preciso ter variáveis iguais para que ele entenda que o banco tem a gente chama isso no banco, em base de dados, né, em chave primária, ele identifique o mesmo conteúdo nas duas tabelas. Essa é a regra para conseguir fazer as tabulações aí. Então eu vou baixar aqui essa informação. Aí no meu caso, a minha atividade, eu estou pegando essas duas bases. Vocês podem pegar outras bases de dados. O importante é que vocês entendam que tem que ter a variável aqui, né, esse campo igual nas duas bases para conseguir fazer depois a vinculação. O período também, o ideal é que você compare períodos iguais. E um outro filtro que eu coloquei nas duas bases é faixa etária. Eu vou selecionar a faixa etária aqui a partir dos 60 anos, só idosos, é uma população que eu trabalho. Eu vou pegar essa população de idosos nas duas bases. Feito isso, faixa etária aqui, população idosa. Feito isso, eu vou mostrar tanto aqui no de IH como aqui no de mortalidade. Mortalidade já mostrou aqui, então eu tenho aqui nas minhas linhas as subprefeituras e aqui na coluna o número de óbitos que ocorreram em cada subprefeitura, entendendo que aqui é o intervalo de 5 anos, 2010 a 2015. Aqui está o filtro, que são as faixas etárias,
E tá falando aqui óbitos residentes no município de São Paulo, segundo subprefeitura. Então, eles são residentes dessas subprefeituras. Essa é a informação. Vou salvar o arquivo CSV. Tá salvo um. Aí o outro aqui, as internações. E aqui, essa internação, eu tenho também a subprefeitura na linha. E tenho nas colunas, eu tenho o quantitativo de internações. E aqui o valor em reais dessas internações. O mesmo período, também a partir dos 60 anos, são idosos. E vou fazer a exportação aqui para o CSV. Então, são dois arquivos CSVs. Como que eu vou preparar esse arquivo CSV? Eu vou mostrar na pasta e vou abrir no Excel os dois arquivos. Então, como nós já tínhamos mostrado na atividade anterior, eu vou excluir para evitar perder qual que é a base de dados e os filtros que eu estou utilizando. Eu vou salvar essa informação aqui num bloco de notas, é onde eu já salvei os links das bases de dados do site lá para extrair essa informação. Então, feito isso, eu vou excluir, vou deixar somente a partir da linha que tem a identificação do cabeçalho da planilha, e vou excluir aqui também, vou copiar o bloco de notas a fonte dos dados. Se eu precisar fazer referência lá no trabalho, eu já tenho essa informação. Feito isso aqui, para ficar visualmente melhor aqui, eu vou tanto deixar a largura das colunas mais adequadas, como eu vou configurar aqui com separador de milhares, vou excluir as casas decimais. Então aqui eu já tenho o campo aqui, ó, prefeitura regional, a IH pagas e o valor total. Esse total aqui do final eu posso excluir, mas não é também uma condição obrigatória. Feito isso, eu vou fechar esse arquivo, vou salvar. Vejam que ele aqui está perguntando se eu quero manter o padrão, o formato. Eu posso manter ou não, mas eu vou deixar aqui porque o Tab Layout abre tanto no CSV como abriria se eu salvar aqui no Excel. Eu vou deixar na mesma extensão. E aqui ele já mudou para o outro arquivo de mortalidade que eu já tinha deixado aberto. Vou fazer a mesma coisa, copiar, salvar no meu bloco de notas a identificação do banco. Vou excluir. E aqui, ó, opa, vou copiar aqui a fonte já também. Não necessariamente eu vou usar isso na totalidade como referência, mas por enquanto eu vou fazer a cópia lá. Eu vou excluir aqui total, vou novamente formatar a largura da coluna. E aqui você percebe que aqui já tem subprefeitura residência, e o campo que nós temos lá é prefeitura regional, abreviados aqui, prefeitura regional. Então eu tenho que deixar esse campo com o mesmo nome da outra tabela, caso contrário eu não consigo fazer a vinculação de uma base com a outra, ele não vai achar um denominador comum aqui. Então, feito isso, eu vou também aqui usar o separador de milhares, e aí vou diminuir as casas decimais. Então aqui eu tenho a tabela
de mortalidade. Vou fechar. Ele vai perguntar se quer salvar sim. Aí tá salvo. Olá, dando continuidade aqui ao exercício, nós vamos abrir no Tabeleau Public a base de dados aqui, óbitos residentes por subprefeitura no município de São Paulo. Feito a abertura desse arquivo, ele muda a tela para uma tela aqui de fonte de dados. Aqui nós já vimos o número de óbitos subprefeitura, e aí eu vou vincular as AIHs. Vinculando a IH, ele não dá nenhum erro, nenhuma inconsistência. Por quê? Porque tem a variável que é a mesma coisa que a outra planilha. Tem que ser a escrita, tem que ter o mesmo nome. Feito isso, nós vamos agora aqui mudar para a planilha. Então, feito isso, eu vou compor aqui a planilha com o número de óbitos. E vou querer prefeitura regional. Então, feito isso, eu tenho já um gráfico que eu posso alterar aqui. Por enquanto eu vou deixar o gráfico tradicional aqui, o recomendado, só que eu vou acrescentar aqui agora o número de AIHs. Então eu tenho na coluna o número de óbitos, eu tenho na linha prefeitura regional, e aí eu vou querer aqui agora o número de AIHs pagas. Então eu tenho dessa forma, ou eu posso deixar aqui, e aí eu posso ter outros gráficos aqui, posso trabalhar com outros gráficos. No GIH pagas. Então essa é a forma de fazer o gráfico. Você pode alterar aqui nos tipos de gráficos, ele vai deixando a opção daquilo que é possível. Nem todos os gráficos estão disponíveis para você testar. Você pode ir testando o gráfico aqui e verificando qual a melhor alternativa.